Olha, eu quero aproveitar, a gente viu no primeiro bloco a informação dessa reunião dos governadores de hoje, né? É a primeira que eles terão de trabalho, que já estiveram em Brasília, foram prestar aquela solidariedade depois daqueles atos, né, de manifestações que deram aquela quebra-quebra lá em Brasília. Agora não. Agora é uma reunião realmente de trabalho. Os governadores ontem já tiveram uma outra reunião prévia entre eles para fazer ali o afinamento do que vai ser cobrado. Claro, cada governador, além de levar um mínimo de obras, ou pelo menos de cobrança de obras na área de infraestrutura, há uma preocupação em comum para esses governadores, os 26 dos estados e mais o Distrito Federal. Qual é? É a recomposição das perdas do ICMS. Por que isso é importante? Porque os governadores, e a gente viu isso aqui, inclusive durante todo o ano passado, reclamaram, dizendo o seguinte, que houve perdas na arrecadação de ICMS depois da decisão do governo federal de cortar, né, e de limitar a aplicação da alíquota do ICMS sobre combustíveis, energias, telecomunicações, no caso aí, no máximo até 17, 18%. O estado do Ceará, por exemplo, acabou ficando com 20%, porque foram 18 aplicados sobre o ICMS, mais os 2 do FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Mas isso, claro, os governadores todos, não foi apenas o do Ceará, eles todos reclamaram, porque isso significa perdas na principal receita dos estados, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, isso vai estar em pauta com o presidente Lula, que essa reunião que começa daqui a pouco, às 9h30 da manhã, mas vai se estender aí durante todo o dia, será sem dúvida o assunto do dia hoje. E lógico, além dessa questão das perdas de receitas do ICMS, virão as obras de infraestrutura, que a gente já falou. O próprio governador Eumano, no caso do estado do Ceará, já disse, por exemplo, que entre suas prioridades tem a questão dos hospitais regionais que ele quer construir, aliás, e concluir também, no caso da UES, e também a duplicação de rodovias estaduais aqui no estado do Ceará. Para além disso, é claro que os governadores também querem muito mais recursos. E quando eu falo de muito mais recursos, o governador Eumano disse, inclusive, que o embate dele, que ele também tinha na área da saúde, era com relação à questão, sabe o quê? Das filas eletivas. Quem hoje não tem um parente ou um conhecido que está numa dessas filas eletivas, aguardando por atendimento de uma cirurgia de hérnia, de catarata, enfim, de vesícula, cirurgias que na realidade não são tão complexas. Na realidade é porque a coisa piorou tanto que existe hoje pelo menos 60 mil cearenses aguardando na fila por uma cirurgia dessas que poderia ter sido resolvida. Qual é o lado bom? O governador Eumano disse que esse era o compromisso dele, agilizar e acabar, literalmente zerar essas filas da saúde, para cirurgias eletivas. Bom, a boa notícia é que o Ministério da Saúde já se antecipou e disse que está liberando aí em torno de 600 milhões de reais para os estados a partir de fevereiro, para começar finalmente as cirurgias eletivas. O desafio aqui para o estado, agora do Ceará, para a Secretaria de Saúde do estado, para o governador Eumano Freitas, é definir as prioridades, colocar exatamente essa questão das filas eletivas entre tantas prioridades na área da saúde, colocar essa como uma prioridade, definir como é que vai ser feito isso, se ela vai ser concentrada por regiões, se ela vai ter um foco maior sobre a capital, de modo a definir e fazer com que essa fila realmente chegue ao fim. É inadmissível que uma pessoa aguarde 2, 3 anos para fazer uma cirurgia eletiva. Então, finalmente, esse assunto agora está sendo encarado, e está sendo encarado para valer, como se diz. Então, é uma boa notícia que a gente recebe e que o governador aí até já se despreocupa, entre aspas, vamos dizer assim, em relação à questão da verba. O que tem que ser feito agora é a definição de prioridades, de responsabilidades e de como o estado do Ceará, com todo o seu staff, vai agora se preocupar para, digamos assim, trabalhar essa logística de como fazer isso da melhor maneira possível e de forma mais rápida possível, Marcos.